E aí, no final das contas, a transfobia ela realmente não vai escolher Sim. quem é travesti, quem é Sim. mulher trans na hora de matar, na Com hora de certeza, queimar viva, com na hora de certeza. assassinar. Gente, vamos lá. Olha só, eu quero saber a diferença de uma mulher trans pra travesti. Quer começar, amiga? Bafo. Eu queria começar te perguntando, amiga, você é mulher trans ou você é travesti? Eu sou travesti. E por que você é travesti, então? Ai, porque é a minha essência, né? Porque, enfim, é um termo político, né? É um termo que carrega muita resistência. Então é um termo que eu uso pra denominar perante as coisas que eu já passei, né, na minha trajetória enquanto travesti. E eu acho que pra gente começar essa conversa, né, que é o grande trunfo da comunidade LGBT, e principalmente as pessoas cis, Que tem uma sede de tem saber quase que um qual é a fetiche, né, diferença. pra saber qual que é a diferença entre mulher trans e travesti. E aí eu acho que a gente precisava primeiro, antes de começar essa conversa, contextualizar o que representa cada identidade. Durante muito tempo, a terminologia travesti carregou uma carga muito negativa, que foi essa carga mitológica, né? Quase que a construção do mito social que foi construído em volta do que é ser travesti. E aí quando a gente fala o que é ser travesti, a gente precisa voltar na história do nosso movimento, no início do nosso movimento, e aí igual a gente já falou aqui anteriormente, de lembrar que ele se inicia com as travestis, né? Ele se inicia com as travestis, com as bichas, e com as sapatonas, né, que eram essas pessoas dissidentes. Agora você falou na época da Operação Tarântula, estava na escola, enfim, se passando de heterossexual para você não sofrer nenhum preconceito, né? Então quando a gente fala desse lugar de assumir o lugar da travesti, da marginalidade, né? E aí a gente não tá aqui também num lugar de querer romantizar essa marginalidade, mas de entender que essa identidade, ela parte desse lugar de você não se identificar com o masculino e nem com o feminino, né? Que é essa construção, acho que a essência da travesti, né? Que ela não, igual a Cláudia Wander muito bem disse, que a travesti ela não é homem e nem é mulher, ou ela é homem e ela é mulher, né? Então assim, ainda dentro dessa identidade específica, a gente possui uma infinidade de possibilidades, né? Desde travestis que se identificam apenas como travestis, a travestis que se identificam como mulheres travestis ou como travestis não binárias, enfim, ele tem uma série de possibilidades. E aí quando a gente fala de mulher trans, ele chega muito, essa terminologia, ela chega muito durante esse processo pós-ditadura, pós-Operação Tarântula, pós-febre do HIV, né, pós-epidemia do HIV e da AIDS, que era nesse lugar de onde a gente precisava se tornar humanos, né? Onde a gente precisava se tornar pessoas. Eu falo muito com a Alina, inclusive, desse lugar da travesti, e a Alina Quebrada também fala, né? Desse lugar da travesti que é o lugar da falha, que é o lugar de quem não supriu com as expectativas que a sociedade cria acerca do que é ser uma mulher, né? E aí essa terminologia de mulher trans, ela vem até para patologizar as nossas identidades. Ela surgiu por um viés patológico, né? Porque a mulher trans, há um tempo atrás, ela era vista como uma doentinha que nasceu no corpo errado, porque era isso que a medicina falava. Transtorno de identidade de gênero. Sabe? Nasceu no corpo errado, uma coitadinha que tá sofrendo de transtorno de identidade de gênero. E aí a travesti, o termo travesti surgiu através dessa marginalização, né? De que é aquela drogada que tá na rua, é a que tá tudo bem com a sua genital. E não é. Muita gente tenta diferenciar os dois termos com base em genital, com base se vai ou não fazer cirurgia. E a gente tem que entender que não tá nisso. A gente tem que entender que todas essas imposições que tem em volta desses dois termos são imposições criadas por pessoas cis, né? E as próprias pessoas cis jogaram esses estigmas sobre essas identidades. Inclusive a mulher trans, que até um tempo atrás era vista como uma doente, né? Sim, Homens trans eram vistos como doentes. O transtorno de identidade de gênero foi sair do CID agora em 2018, Sim. né? Aí deixou de ser um CID de transtorno mental e se transformou em um outro CID. E aí a Alina fala aqui desse lugar da mulher que nasce doente, né? Que nasceu num corpo errado. E aí a gente não tá aqui também num lugar de querer debochar dessas identidades. Eu acho que a gente tem que falar desse lugar para que a gente cada vez mais consiga diminuir o que é uma pauta essencial, assim, da comunidade trans, que é essa disforia de gênero, né? E aí, assim, pra mim, a disforia, ela parte de uma necessidade de se parecer com o que é normativo. E aí você estava falando aqui do lugar do gay, né? Do gay que ele não é afeminado, que ele é discreto. E eu acho que até para fazer uma analogia
mais entendível, eu gosto muito de trazer essa analogia da bicha e do gay, né? Que quando você se assume gay, igual você falou, a sua família vai falar pra você, mas não seja tão afeminado, mas não tenha um cabelo grande, mas não vai desmunhecar na rua. Por quê? Porque a construção do que é a bicha é essa construção marginal. E já o gay, o homossexual, né? Ele tem essa construção que é uma coisa que é mais digna de respeito, né? Essa imagem higienizada, porque tipo assim, tem muitos espaços que eu e a Gabi, a gente tem que se afirmar enquanto mulher trans. Porque se a gente chega e fala que a gente é uma travesti, essas pessoas vão ver a gente com toda aquela marginalidade que esse termo carrega. Então a gente tem que entender que tem um peso muito diferente entre esses dois termos, sabe? E que no fim pode até ser, né, a mesma coisa e blá blá blá, ambas identidades continuam sendo a mesma coisa, só que a gente tem que entender que, enfim, né, na prática, assim, não é tão a mesma coisa. Né? A gente tem que entender a diferença do contexto histórico. Sim, eu acho que é sobre autoidentificação. E aí eu acho que essa autoidentificação, ela também parte muito desse entendimento do que representa esse gênero, né? Porque eu, por exemplo, eu venho de origem periférica, assim como a Alina. E aí eu acho que a travesti, quando você fala da travesti, você já está dialogando diretamente com a periferia. Sim. Você já está diretamente dialogando com a negritude, com os povos indígenas, né? Que é isso que a gente falou. Existe esse processo de atração, né, das pessoas ao redor do nosso Brasil para cá, para São Paulo. E aí as travestis que foram as primeiras ativistas da nossa história, se você for olhar antigamente, elas não são daqui de São Paulo, mas elas precisaram vir para cá porque é aqui onde se tem essa ideia de que a gente é mais aceito, né, de que a gente quer a cidade dos LGBTs, é a cidade que tem a maior parada gay do mundo. É muito sintomático você ver, igual a Alina falou, como que ressoa, né, essa terminologia. E aí, antigamente eu me colocava muito mais nesse lugar de hackear mesmo, de falar assim, não, nesse lugar aqui eu não vou poder falar que eu sou travesti porque talvez eu vou perder esse job, ou talvez eu vou perder essa oportunidade, ou então eu vou ser vista de uma outra forma. Só que aí, hoje em dia, com 29 anos, eu já não me proponho a me colocar nessas situações, porque igual eu comecei, eu já encontrei outras travestis que também pensam iguais a mim, e que também pensam que elas não precisam mais se higienizar e se colocar nesse lugar de ter que se afirmar uma coisa que a gente não se identifica para que a gente seja mais aceita. Assim como você chegar e falar, não sou uma bicha, eu sou um gay, sabe? Essa coisa do peso, como a Alina falou. Porque no final das contas, realmente, você vai sim sofrer homofobia, mas você não vai sofrer homofobia assim como um gay que anda de unha pintada e short curto. E aí, no final das contas, a transfobia, ela realmente não vai escolher quem é travesti, quem é mulher trans na hora de matar, na hora de queimar viva, na hora de assassinar. Então eu acho que isso é muito mais uma coisa interna nossa enquanto coletivo de pessoas trans e de como você se sente mais confortável mesmo com essa terminologia, né, com essa identidade. E aí o termo travesti ele me abarca porque foi o que eu falei com você antes da gente começar a gravar, né? Eu olhei pro ser mulher, pra uma mulher cis, enfim, pra essa idealização do que é ser mulher, dessa construção do que é ser mulher, e eu vi que era tudo muito limitante. Né? Que aquela coisa, a mulher ela tem que ter um cabelo grande, ela tem que usar maquiagem, não que isso seja padrão, tá, gente? Mas é porque esse já é um trabalho que o feminismo faz, né? O feminismo negro, o feminismo brasileiro, ele já faz, que é de desconstruir toda essa ideia do que é a mulher também. Só que eu entendi que não era um compromisso meu. Ainda é, porque enquanto travesti eu também estou fazendo esse trabalho. Mas que não era um compromisso meu com essas mulheres cis. Que eu tinha um compromisso de talvez ajudar a criar uma outra narrativa sobre o que é ser travesti, e aí, igual a Alina falou, eu também recebo, né? A pessoa fala assim, nossa, como assim você sabe falar inglês e você é travesti? Como assim você terminou o ensino médio? Sim, sabe. Como assim você terminou o ensino médio e é travesti? E é sobre a gente estar aqui resistindo o tempo inteiro falando porque assim, as pessoas travestis sabem fazer sexo e usar droga, né? Aí vê uma travesti articulada, uma travesti falando, uma travesti que tá na academia e as pessoas se chocam, né? E aí cai muito naquele papo que a gente falou até do racismo mesmo, né? Sim. De higienizar, você não é negra, você é moreninho. Sim. Não, você não é travesti, você é mulher trans. Sim. E aí é o tempo inteiro essa necessidade de higienizar nossas identidades. Exato. E aí a gente não tá aqui também falando, gente, vamos ser todo mundo travesti, não. Porque eu acho que cada existência é única, né? Cada experiência de parte da perspectiva de cada uma, né? Vocês acham que tem mulheres trans que se sentem mais confortáveis e se enxergam mais, mesmo que vocês, já entendi que vocês me falaram que
basicamente não tem diferença ao contexto histórico de ser uma mulher trans e travesti. Mas vocês acham que dependendo da mulher, ela prefere ser chamada de Com mulher certeza. trans e a outra É de uma travesti? particularidade de cada um, Tá. né? Eu, por exemplo, por muito tempo foi me empurrado esse negócio de mulher trans, mulher trans, mulher trans, mulher trans, só que eu não me identificava com esse termo e hoje em dia eu não me sinto contemplada por esse termo. Só que tem outras que sentem. E quando eu falo que eu não me sinto, não é uma crítica a essas que se sentem Então confortáveis. você é uma Essa- travesti. Sim, essa é Tá. a minha auto-identificação. E você, Gabi? Eu sou travesti também. Sou Ah, travesti eita. e sou indígena, que é importante Tá. a gente também falar desse Maravilhosa. processo de apagamento mesmo, Sim. né? Dessas identidades. Porque a gente tem até a própria história do Tibira, né? Que a gente estava falando com você nos bastidores. O primeiro caso de LGBTfobia no Brasil foi contra pessoas negras, foi contra pessoas indígenas. Então, assim, quando a gente fala que a única diferenciação mesmo da terminologia é com relação ao contexto histórico, é sobre isso que a gente está falando, né? Que antes da gente ser queer, antes da gente ser trans people, a gente era travesti, a gente era bicha, né? As pessoas que estão aí do Nordeste, do interior, a gente era qualíria, a gente era mona, a gente era um monte de possibilidades, né? Que hoje a gente nomeia elas com outros nomes, mas que a gente não pode jamais esquecer A essência. a essência, né? A origem das nossas histórias. E aí é esse compromisso também que a gente precisa ter, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que a gente poderia estar aqui fazendo um vídeo sobre qualquer Sim. outra coisa, né? Sobre o direito de amar, que é o que a gente Sim. falou, né? Mas a gente Hashtag não... Laura Só que não tem como a gente falar em amor, sendo que 90% das travestis ainda tá na rua se prostituindo, Sim. enquanto a gente tá aqui gravando com essa bandeira no fundo. Ai, meninos, muito Sim. importante esse papo. Sim. Eu fiquei quieto o vídeo inteiro, do início Mas eu ao acho que é fim. isso, Mas é sobre isso. Eu acho que Mas é eu sobre- quero muito que vocês voltem pra gente falar sobre várias Com coisas. certeza. Eu amei. E eu acho que é também sobre a gente sair desse lugar também de falar aqui só sobre essas coisas. Porque Sim. assim, né, gente? A gente tá aqui batendo A essa gente quer tecla. falar sobre a gente A ser gente bonita. quer falar também sobre outras coisas. Vamos Acho que falar. é Próximo vídeo, maquiagem. Maquiagem. Unha. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.